Bom, então, oficialmente, muito boa noite a todos. Para quem não lembra, tá? Eu sou o professor Donizete, estive com vocês lá na primeira disciplina do curso, na época com a disciplina de empreendedorismo, depois ficamos um bom tempo aí sem ter disciplina juntos, sem ter live juntos, né? Então, fico muito feliz aí de estar novamente com vocês, principalmente no curso de logística, que é o curso no qual eu estou na coordenação atualmente, tá? Então, fico muito feliz aí de rever a todos. Agora com a disciplina de logística internacional. Bom, pessoal, eu não vou me apresentar, todos já me conhecem, pelo menos já tem meu perfil ali no ambiente virtual de aprendizagem, mas eu queria só reforçar, aproveitando a fala anterior da Ana. A logística é uma área muito interessante, que muda a toda hora, e por esse motivo mesmo, ela é bem instigante a todos nós, então eu espero aí que vocês tenham gostado da disciplina. Na próxima disciplina, que se inicia já nessa quarta-feira, estarei novamente com vocês, né, a última disciplina, as últimas, né, informática, tem uma outra disciplina também. Então, eu estarei com vocês novamente com a disciplina de informática aplicada à logística. Então, espero novamente, né, que vocês curtam a disciplina de logística internacional e curtam também a próxima disciplina que eu estarei junto com vocês para iniciar e finalizar o curso, né. Então, pelo menos a gente começou o curso junto e finaliza o curso junto. Bom, falando sobre a live, o objetivo dela, desse nosso último encontro, vai ser fazer uma revisão geral, abordar alguns temas gerais, desde a primeira semana até essa última semana aqui do curso, principalmente em questões que surgiram um pouquinho mais de dúvida quando envolve cálculos. Eu até vou aproveitar aqui e já antecipar alguns conceitos que vocês verão novamente lá na disciplina de informática aplicada à logística, e eu vou resolver alguns desses exercícios também utilizando o Excel, tá, Ana? Então, vou aproveitar aqui para otimizar o nosso tempo, vou resolver vários dos exercícios utilizando o Excel, que será até um assunto aí da próxima disciplina. Bom, pessoal, eu deixei aqui na semana 5, eu até vou abrir aqui, depois eu volto para a semana 1, eu deixei aqui na semana 5, no módulo da semana 5, um link, até para me organizar melhor, né, nessa nossa live, coloquei aqui, ó, debaixo do fórum de dúvida, até para aproveitar o assunto fórum de dúvida. Justamente para vocês deixarem sugestões de assuntos, né, ou dúvidas que foram mais frequentes, né, ao longo das 5 semanas, para que eu pudesse abordar de forma um pouco mais aprofundada aqui na live. Não sei se vocês esqueceram, né, ou se vocês não tiveram dúvidas, então não tivemos respostas, né, nesse link, então não teve aqui dúvidas pontuais que foram mencionadas nesse formulário que eu deixei à disposição de vocês, então por esse motivo, eu organizei esse nosso encontro, até para otimizar o tempo, de fazer uma revisão geral, abordando as atividades avaliativas e não avaliativas, desde a semana 1 até a semana 5, tá? Então, como ao final de toda unidade eu sempre atribuo ali 1 e 2 atividades, dependendo da semana, a título de revisão, então vou aproveitar essas atividades também, tá? Corrigir essas atividades, já fazer uma revisão geral sobre cada um dos assuntos abordados desde a semana 1 até a semana 5. E aí, claro, pessoal, havendo interesse, havendo tempo, podem ficar à vontade aí para comentar no chat, e assim que possível eu volto aqui para o chat e a gente comenta também sobre as dúvidas que surgirem aí ao longo desse nosso encontro. Tá legal? Então, eu vou aceitando aqui, os alunos estão chegando por último. Bom, na semana 1, que foi uma semana mais introdutória, né, o foco principal aqui até nem foi a logística internacional, comércio exterior, mas sim uma introdução sobre comércio internacional. Então, algumas características, é interessante vocês conhecerem o contexto, então, como surgiu o comércio internacional, até para entender posteriormente como surgiu também o comércio exterior brasileiro, e algumas características desse cenário internacional. Então, falei um pouquinho aqui sobre a evolução do comércio internacional, desde lá dos primórdios até os dias atuais, aqui só a título de curiosidade mesmo, tá? Na videoaula 2, eu falo um pouquinho sobre o ambiente de comércio internacional, a gente fala um pouquinho sobre canais marítimos, né, e outras questões aí que envolvem o comércio internacional, também mais a título de curiosidade. E a gente fecha a semana 1, que é uma semana um pouco mais introdutória, com os conceitos teóricos, né, que vem lá da economia, sobre teoria das vantagens absolutas e teoria das vantagens comparativas, que são teorias que os economistas criaram para explicar a importância do comércio internacional e, consequentemente, a importância da logística internacional nesse processo. Inclusive, vocês provavelmente já tiveram acesso àquele livro clássico do Balu,
de logística, o próprio Balu, ele cita nesses conceitos aqui de Adam Smith, de Davi Ricardo, sobre a importância das vantagens absolutas e comparativas para entender um pouquinho melhor do porquê existe comércio entre países, tá? E o que explica o comércio entre países. Então, foi uma semana um pouco mais introdutória, mais conceitual, apenas para preparar o terreno aqui para a gente falar um pouquinho melhor sobre logística internacional. Deixei também alguns vídeos aqui, só a título de curiosidade, tá? Já que a carga horária da disciplina, ela é um pouco limitada, né, em termos, assim, de abrangência de assuntos, então deixei aqui, né, algumas informações, algumas novidades em relação a navios porta-containers, quais são os principais navios de carga existentes no mundo, como funciona o comércio internacional. Então, para quem não assistiu, lá na semana 1, fica a dica aí para assistir, tá? Até para vocês aprofundarem um pouquinho mais dos assuntos. Bom, e aí, falando sobre revisão de conteúdos da semana 1, eu tinha deixado para vocês 2 atividades. Um fórum avaliativo, no valor de 10 pontos, e uma atividade de revisão sem valor de nota, apenas a título de vocês revisarem mesmo alguns conceitos que foram tratados, tanto na videoaula 1, 2 e a videoaula 3. Bom, em relação ao fórum avaliativo, vou até abrir ele aqui, deixa eu fechar aqui. Bom, no fórum da semana 1 foi solicitado a seguinte questão. Então, como atividade avaliativa dessa primeira semana, vocês deverão pesquisar sobre os desafios do comércio exterior brasileiro e indicar no fórum da semana qual desafio se mostra mais importante e o que as empresas e o governo brasileiro poderia fazer para superar esses desafios e fortalecer as estratégias de comércio internacional com outros países. Pessoal, aqui não tem uma resposta única, o objetivo desse fórum era mais para vocês ampliarem os conceitos abordados durante a semana 1, até para refletir um pouquinho melhor sobre os desafios do nosso comércio exterior. Então, quais os desafios do Brasil perante o mundo? Eu até mencionei em aulas durante a semana 1 sobre a desvantagem geográfica que o Brasil já possui em relação a outros países, principalmente países do hemisfério norte, onde a grande maioria das rotas aéreas e marítimas, principalmente, né, que é o principal modal de transporte em se tratando de logística internacional, o diferencial que esses países têm em relação ao Brasil. Então, o Brasil sempre é tudo mais difícil, a infraestrutura nossa é um pouco mais precária quando comparado a esses países da Europa, América do Norte, Ásia, a localidade também é um pouco mais dificultosa em relação a custos, em relação a riscos logísticos. Então, o objetivo desse fórum aqui foi mais para vocês refletirem, pesquisarem um pouco mais sobre quais seriam os principais desafios do comércio exterior brasileiro. Então, é analisar o Brasil perante o mundo, em se tratando de comércio internacional e, claro, em se tratando de logística internacional. Então, aqui o objetivo foi mais para vocês refletirem mesmo, não há uma resposta certa, nem uma resposta errada, o foco aqui foi mais de reflexão. E aí eu deixei uma outra atividade, deixa eu só abrir ela aqui, essa sim foi uma atividade conceitual, né, de revisão de conceitos, eu até vou resolver aqui junto com vocês, até para a gente aproveitar essa live e relembrar alguns conceitos. Então, eu organizei essa atividade aqui em formato de palavras cruzadas, né, sobre alguns termos, alguns conceitos abordados ao longo dessa semana 1. Então, o objetivo aqui era clicar nas dicas, e a partir dessas dicas, vocês preencherem aqui esse quadrinho de palavras cruzadas. Então, rapidamente aqui, vamos relembrar, eu até vou deixar o chat aberto, eu estou com a tela dividida aqui, tá? Vamos relembrar aqui alguns conceitos apresentados na semana 1. Então, vamos lá. Vou começar aqui pela linha 1, tá? Canal responsável por ligar rotas marítimas entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, então, assunto lá da videoaula número 2. Quem lembra, coloca aí no chat, por gentileza, até para vocês participarem também dessa live, para não ficar só eu falando aqui, então eu gostaria que vocês participassem à vontade, tá? Então, o canal responsável por ligar rotas marítimas entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, sem consultar material, quero ver quem lembra, tá? Quem está com a memória boa, já que a Ana comentou aí de memória, vamos ver, Ana, vamos ver quem está com a memória boa aí, para lembrar qual o nome desse canal responsável por ligar rotas marítimas entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, uma das principais rotas internacionais existentes no mundo. Então, quem lembra, qual é o nome desse canal? Ó, outra dica, tem 6 letras, tá? 6 letras aqui na linha 1. Quem lembra? Canal do Panamá, justamente, é isso mesmo, Ludmila. Então, vamos colocar aqui, ó, Panamá, tá? Responder. Beleza, correto. 2.
Período marcado pela acumulação de metais preciosos, com medida de riqueza e busca de novos mercados. Foi uma evolução do comércio internacional, se eu não me engano, assunto da videoaula número 1, lá no século XV, século XVI, que teve uma marcante passagem aqui sobre a evolução do período envolvendo aí a logística e principalmente a exploração de outros países, né, em busca de novos mercados. Quem lembra? É o mercantilismo, justamente. Então, mercantilismo, busca por metais preciosos e a busca por mercados externos, né, acumulação de riqueza por meio de mercados externos. Então, vamos responder aqui, mercantilismo, correto. 3. É considerado o maior complexo portuário da América Latina. Essa aqui é muito fácil, né? Maior complexo portuário da América Latina é? Quem lembra? Quem lembra? Fica no Brasil, tá? Outra dica aí de ouro, fica no Brasil. É o? Tá faltando só uma palavrinha antes aí, Ana. É quase isso, né? É o? Vamos colocar tudo junto aqui, ó. Porto de Santos. Então, Porto de Santos. Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina. Beleza? 4. Canal marítimo, capaz de evitar a rota pelo extremo norte do Reino Unido, com 6 letras, quem lembra? É o canal, quem lembra? Canal, fica ali entre Reino Unido e França. Tem o Eurotúnel que passa por baixo da água ali, subterrâneo, quem lembra o nome? Canal da Mancha, Canal da Mancha, justamente, Canal da Mancha, beleza. 5. Tipo de navio muito utilizado para o transporte de grãos em geral. Então, na hora de carregar lá a soja, o nosso milho, né, produtos muito exportados aí pelo Brasil, utiliza geralmente qual tipo de navio? É o navio do tipo graneleiro. Graneleiro. Específico para o transporte de grãos. Isso mesmo. 6. Tipo de navio utilizado para o transporte de cargas em geral. Então, o próprio nome já diz, né? O tipo de navio, qual o nome? Qual o nome? Se para grãos é graneleiros, para cargas em geral vai ser o navio cargueiro. Opa, cargueiro. Cargueiro, beleza. 7. Tipos de aeronaves agora, configuradas para o transporte de cargas. Então, específico, ele foi desenvolvido específico para o transporte de cargas. Qual o nome desse tipo de aeronave? É o tipo? Qual o nome? 2 palavrinhas. Quem lembra? Quem lembra? Começa com A, né? Já tem a dica aqui, ó, do graneleiro, começa com A. É o tipo de aeronave. Quem lembra? Não é Alpec, não, tá? Não, quase isso. O AU já está pronto ali, né? Vamos colocar o AU. Beleza, o AU é. Opa, esqueci de colocar aqui. Ao cargo. Opa, justamente, ao cargo. Isso aí, ao cargo. Beleza. O 8. Tipo de negociação em que bens e serviços eram trocados diretamente sem o uso de dinheiro como meio de troca. Então, antigamente não existia dinheiro, como nós conhecemos hoje, nem em formato de metal, nem em formato de papel. Então, como era o tipo de negociação nesse período? Era por meio do escambo, troca de mercadorias. Troca de mercadorias. Então, escambo. Beleza? 9, cadê o 9? 9 está aqui. 9. Tipo de navio utilizado para o transporte de petróleo ou líquidos, de uma forma geral. É o navio do tipo, começa com T, muito fácil também. Do tipo, quem lembra? Começa com T. Navio do tipo líquidos em geral, ou principalmente petróleo, né? Tanque. Petróleo até tem. Tanque, perfeito. Petróleo até tem os navios petroleiros, né? Mas o navio tanque aqui também transporta petróleo, né? E líquidos em geral. 10. Principal aeroporto do mundo em relação à movimentação de pessoas, tá? Estou falando nem de mercadorias, não, de pessoas. Qual é o principal aeroporto do mundo em termos de movimentação de pessoas? Assunto lá da videoaula número 2, se eu não me engano, né? Videoaula número 2. É o aeroporto que fica em Atlanta, Estados Unidos. Isso mesmo, Atlanta.
Então, o aeroporto de Atlanta, em termos de movimentação de pessoas, é o principal aeroporto do mundo. 11. Permitiu com que empresas e consumidores de todo o mundo se conectassem e realizassem comércio com mais facilidade. Então, o que permitiu com que pessoas e empresas comercializassem de forma mais fácil foi a internet. Inclusive, pessoal, assunto aí, ó, da próxima disciplina. Quando a gente entrar lá no último capítulo referente à logística 4.0, vocês verão que a internet teve um papel fundamental nesse aspecto aí de evolução da logística. Então, a internet permitiu aí uma ampliação muito grande do comércio entre pessoas e entre empresas e países, tá? 12. Canal marítimo responsável por ligar rotas marítimas entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. É o canal de, muito fácil também, né? Já tem a letrinha S ali no início, canal de, lá no Egito, Suez, canal de Suez, beleza? 13. Exemplo de moeda mercadoria utilizada nos primórdios do comércio internacional. Então, um tipo de mercadoria utilizada lá na prática de escambo, né, pós o escambo, uma evolução do escambo. Então, a moeda mercadoria utilizada lá nos primórdios do comércio internacional, que começa com o, vai ser o muito valiosa nos dias atuais também, né, o ouro. Beleza. 14. Se referem aos termos padronizados do comércio internacional entre compradores e vendedores, assunto da semana atual, né, assunto da semana 5. Eu mencionei lá na semana 1 apenas para vocês terem conhecimento um pouco mais geral, mas depois eu aprofundei na semana 5. São os Incoterms, ou termos internacionais de comércio. Então, Incoterms. Ok. E por último, 15. Tipos de aeronaves configuradas para o transporte de pessoas. Bom, se para transportar mercadoria nós temos as aeronaves do tipo all cargo, para transporte de pessoas temos o avião chamado de full packs. Beleza. E aí, fechamos então esses termos aqui de revisão sobre os assuntos abordados principalmente na videoaula 1 e na videoaula 2. Pessoal, sobre essas questões aqui, alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer algum comentário aí sobre a semana 1, que foi uma semana mais introdutória, mais conceitual, até não vou perder muito tempo com ela não, vou deixar para focar mais na semana 5, principalmente, né, que é a semana atual, e que vocês terão aí 2 atividades avaliativas vencendo amanhã. Então, vou dar um foco maior nessas 2 atividades. Sobre essa atividade, sobre os conceitos apresentados na semana 1, tranquilo? Beleza? Maravilha? Ok, então a gente fecha a revisão da unidade 1, e eu vou agora para a unidade 2. Deixa eu abrir aqui a unidade 2. Na unidade 2, a gente começa a trabalhar um pouco mais a fundo aspectos relacionados à logística internacional. Então, a gente dá continuidade aqui ao ambiente internacional, falando um pouquinho sobre os principais blocos econômicos, né, muito atuais nos dias de hoje, principalmente se tratando de Mercosul, só aceitar aqui um aluno, principalmente se tratando de Mercosul, que é o principal bloco econômico que o Brasil faz parte hoje. Então eu falo um pouquinho sobre o Mercosul, dentre outros blocos econômicos existentes no mundo, na Europa, na América do Norte, na África, dentre outros. Na aula 5, eu abordo um pouco sobre os principais órgãos e normas do comércio internacional. A gente fala um pouquinho, então, sobre a Organização Mundial das Alfândegas, Organização Mundial do Comércio, a gente fala um pouquinho da ONU, dentre outros órgãos, né? E normas que regem o comércio internacional. E, por fim, a gente dá uma ênfase um pouco maior no comércio exterior brasileiro. E aí a gente comenta sobre algumas secretarias, alguns ministérios e alguns agentes intervenientes que impactam direta ou indiretamente na logística internacional e principalmente no comércio exterior do Brasil para com outros países. Bom, como atividade da semana, deixei aqui um questionário avaliativo, tá, no valor de 10 pontos, e o fórum da semana não foi avaliativo. Então, eu vou começar aqui pelo fórum, depois eu vou para o questionário. Deixa eu só fechar aqui, beleza. Bom, o fórum dessa semana 2, novamente, tá, é para vocês refletirem sobre os conceitos apresentados, né, e fazerem aí
uma reflexão sobre os impactos da pandemia quando a gente fala em logística internacional e quando a gente fala em comércio exterior brasileiro. Então, com base nos assuntos abordados na semana, o objetivo desse fórum era que vocês elaborassem uma resposta para a seguinte pergunta: como a pandemia de Covid-19 afetou o comércio internacional? Pessoal, afetou de muitas formas, né? É só olhar ali os níveis de importação, exportação, os níveis de produção dos países, que dá para a gente chegar aqui a inúmeras respostas. Então, de novo, não tem uma única resposta correta, o objetivo aqui era que vocês refletissem sobre o impacto da pandemia, que nós, inclusive nos dias atuais, né, a gente vivencia muito isso, os níveis de importação, de exportação, os níveis de produção, e o quanto que isso impactou em termos de comércio internacional. Então, aqui foi mais para vocês refletirem, também não vou me atentar muito a ele, tá, porque não envolve conceito especificamente tratado na semana 2, e aí sim a gente vai para essa atividade aqui de questionário. Só aceitar um aluno, beleza? Bom, aqui como já passou o prazo, eu vou tentar abrir aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir visualização prévia. Beleza. Pessoal, talvez a ordem das perguntas aqui não seja a mesma, né, que foi para vocês, porque aqui a ordem pode ser que foi baralhado um pouco, né? Mas vamos fazer uma revisão aqui sobre os conceitos abordados nessa semana 2. Então, vamos ver se vocês, de novo, né, estão com a memória fresca aí sobre os assuntos tratados nessa semana 2. Primeira questão: qual das opções a seguir melhor representa uma das medidas adotadas pelos blocos econômicos para facilitar o comércio entre seus membros? Vamos lá fazer uma enquete aí, vamos lá. Letra A, aumento de tarifas alfandegárias. A, B, restrições de importação de produtos. C, aumento da burocracia para exportação e importação. D, redução ou isenção de tarifas alfandegárias. Ou E, implementação de barreiras comerciais de produtos entre os países membros. E aí, pessoal, qual foi a alternativa correta? Quem lembra? Ou quem não lembra também, né? Só pelo enunciado ali, qual vocês colocariam? Ah, já tem resposta aí, o Isaías colocou a D. Combinação, então, olha só. Bom, quando a gente cria um bloco econômico, o próprio enunciado aqui já dá uma dica importante, né? Ó, para facilitar o comércio entre seus membros. Então, se visa facilitar, ele vai aumentar a tarifa alfandegária? Claro que não, ele vai reduzir, ou até mesmo eliminar, mas aumentar jamais. Então, não é a letra A. Ele vai restringir a importação de produtos? Muito pelo contrário, ele vai fomentar a importação de produtos, principalmente entre países que fazem parte do mesmo bloco. Então, também não é a letra B. Ele vai aumentar a burocracia para exportação e importação? Também não, muito pelo contrário, ele vai diminuir essa burocracia entre os países membros do bloco. Então, também não é a letra C. Vou pular a letra D. Letra E, implementação de barreiras, ele vai criar barreira comercial, vai dificultar o comércio de produtos entre países membros? Também não, né? Ele vai facilitar. Então, só sobrou a letra D. Ele vai reduzir ou isentar tarifas alfandegárias entre os países membros deste bloco. Então, letra D, né? Essa seria a opção correta. Questão 2. O que é um tratado de cooperação entre países membros de um bloco econômico? A, um acordo para aumentar as barreiras comerciais entre os membros do bloco? B, um acordo para garantir maior integração entre países membros e facilitar o comércio entre si? C, um acordo para reduzir a integração econômica regional? D, um acordo para aumentar a burocracia para exportação e importação? Ou E, um acordo para promover a competição entre os países membros do bloco? Bom, o pessoal já está até respondendo aí, né? Então só pode ser a letra B, né? O mesmo conceito que eu disse anteriormente. Quando se cria um bloco, né? Quando se cria um tratado de cooperação entre países, o foco é garantir maior integração entre esses países membros e facilitar o comércio. Ele não vai aumentar a barreira, como está na letra A, ele não vai reduzir a integração, pelo contrário, ele vai aumentar a integração. Ele não vai aumentar a burocracia, pelo contrário, vai diminuir a burocracia, e ele não vai promover a competição, pelo contrário, vai promover a colaboração entre os países membros do bloco. Então, só pode ser a letra B. Questão 3. Podem ir respondendo aí, tá? Eu vou lendo aqui, vocês vão respondendo para de ganhar tempo. O que são normas técnicas no comércio internacional? Conjunto de regras que regem as relações comerciais entre países e seus conflitos?
B, acordos bilaterais e multilaterais que estabelecem regras para a troca de bens e serviços entre os países signatários. Signatários é que fazem parte, tá? Do bloco, ou do acordo. C, órgãos internacionais que promovem o livre comércio e eliminam as barreiras comerciais. D, regulamentações específicas sobre produtos, processos ou serviços que visam garantir a segurança, a qualidade e a eficiência. Ou E, acordos que estabelecem regras para a proteção da propriedade intelectual. Bom, aqui também está fácil, não sei aí se essa resposta, Juliana... A Juliana foi da questão anterior, né? Ó, aí já surgiu um pouquinho de dúvida entre D e B, mas quando a gente fala em normas técnicas se refere a regulamentações específicas sobre produtos, processos ou serviços que visam garantir a segurança, a qualidade e a eficiência. E para isso, foram criadas várias normas técnicas dentro do comércio internacional. Então, letra D, ok? Letra D. Questão 4. Qual é o papel do Inmetro? Nós falando aí de normas técnicas, né? O Inmetro é uma das instituições que trabalha com normas técnicas, dentro da área de qualidade, dentro de várias outras áreas. Então, qual é o papel do Inmetro no comércio exterior brasileiro? Elaborar e regulamentar normas técnicas e padrões de qualidade, já vou até marcar aqui a letra A. Fiscalizar a entrada e saída de produtos no país? Não, o Inmetro não faz isso, tá? Isso é Receita Federal, dentre outros órgãos. Emitir autorizações e certificados sanitários? Também não, tem órgãos específicos que vão fazer isso, não é papel do Inmetro. Controlar o fluxo de moeda estrangeira no país? Também não é papel do Inmetro fazer isso. Ou E, promover o controle sanitário de produtos importados. Também não é papel do Inmetro fazer isso. Então, alternativa correta, elaborar e regulamentar normas técnicas e padrões de qualidade. Tá? Esse é o papel do Inmetro. Questão 5. Qual é o objetivo principal dos blocos econômicos? Bom, tem algumas respostas aqui que são bem fáceis, né, de identificar que estão que estão incorretas. Por exemplo, letra A, promover a guerra entre países membros? Claro que não. B, reduzir a integração econômica regional? Também não, ele vai aumentar, não reduzir. Aumentar barreiras comerciais? Também não, ele vai diminuir, não aumentar. Aumentar o fluxo de bens, serviços e investimentos entre os membros do bloco? Sim, essa é a alternativa correta. Aumentar o fluxo de bens, o fluxo de serviço e o fluxo de investimento entre os membros do bloco. E a letra E, formar parcerias com países ricos e desenvolvidos. Não, a gente viu lá na própria videoaula que tem blocos econômicos de países pobres ou países em desenvolvimento. Então, não é só país rico que faz organização ali de blocos econômicos, tá? Então, a resposta correta, letra D. O objetivo principal dos blocos econômicos é aumentar o fluxo de bens, aumentar o fluxo de serviço e aumentar o fluxo de investimentos entre os países membros do bloco. Ok? Número 6. Qual é o principal objetivo dos acordos comerciais multilaterais? Aumentar as barreiras comerciais entre os países signatários? Não, ele vai reduzir, não aumentar. Proteger a economia local de cada país? Também não, tá? Isso é protecionismo, não tem nada a ver com acordo comercial multilateral. Promover o livre comércio e reduzir as barreiras comerciais entre os países signatários? Beleza. D, estabelecer regras para a troca de bens e serviços apenas entre dois países? Bom, se for só dois países, não é multilateral, é bilateral. Multi é mais do que dois, então não é a letra D. Opa, até vou marcar C aqui, senão marca errado, né? Ó, então não é 2 aqui, porque 2 se refere a bilateral e não multilateral, tá? E aí, fortalecer as relações diplomáticas entre os países e os consumidores. Então não, então o objetivo principal de acordo comercial multilateral é promover o livre comércio e reduzir as barreiras comerciais entre os países signatários, tá? Letra C. Questão 7. Qual o papel do CAMEX, né, a Câmara de Comércio Exterior, no comércio exterior brasileiro? A CAMEX fiscaliza a entrada e saída de produtos no país? Letra B, emite autorizações e certificações sanitárias? C, controla o fluxo de moeda estrangeira no país? D, promove o controle sanitário de produtos importados? Ou E, define diretrizes e procedimentos relativos à implementação da política de comércio exterior? Essa aqui é boa, tá? Essa questão aqui é muito boa. E é muito fácil o aluno errar também, tá? Para quem não prestou atenção na aula. Então, qual seria a resposta? Qual seria a resposta? O Isaías já até colocou ali. É a letra E.
definir diretrizes e procedimentos relativos à implementação de política de comércio exterior brasileiro, tá? Esse é o papel principal da Câmara de Comércio Exterior. Questão 8. Aqui, né, sobre alguns órgãos do comércio internacional, falou-se muito, né, no ano passado sobre o CDE, então aqui uma questão sobre o CDE. Qual das opções a seguir melhor representa a função da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou CDE, no comércio internacional? Letra A, promover o livre comércio e eliminar as barreiras comerciais? Não, né, pessoal? Isso aqui não é papel da CDE. Estabelecer acordos bilaterais e multilaterais entre países para reduzir barreiras comerciais? Também não, não é papel da OCDE. Regulamentar as transações comerciais de importação e exportação entre países? Também não é papel da OCDE. D. Facilitar a cooperação em matéria de direito internacional e desenvolvimento econômico? Também não é papel da OCDE. Então, o principal papel da OCDE vai ser a letra E, né? Realizar pesquisas e análises sobre políticas econômicas, políticas sociais e políticas ambientais para orientar os governos dos países membros. A OCDE, para quem não lembra aí, é o grupo dos países mais ricos, né? É o grupo da elite ali, dos países mais ricos. O Brasil não faz parte, mas está louquinho para entrar, né, na OCDE, e talvez entre aí no futuro bem próximo. Então, esse é o objetivo da OCDE. Questão 9. Questão 9. Qual das opções a seguir melhor representa as áreas de competência do Ministério das Relações Exteriores? Vamos lá. Letra A, formulação de política internacional e estabelecimento de relações diplomáticas? Sim. Participação em negociações políticas, comerciais, econômicas, financeiras, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras? Também. C, formulação de programas de cooperação internacional e promoção comercial? Também. D, apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais? Também. Então, só pode ser a letra E. Todas as alternativas anteriores fazem parte da competência do Ministério das Relações Exteriores. E, por fim, questão 10. Qual o papel da Organização das Nações Unidas, da ONU, no comércio internacional? Regulamentar as transações comerciais de importação e exportação entre países? Não. Promover o livre comércio e eliminar as barreiras comerciais? Não também, né, pessoal? Vou até pular isso aqui. D. Estabelecer acordos bilaterais e multilaterais entre países para reduzir as barreiras comerciais? Também não. E. Proteger a economia nacional de cada país? Também não. Então, o papel principal da ONU, Organização das Nações Unidas, facilitar a cooperação em matéria de direito internacional e desenvolvimento econômico. Para isso, ela tem várias agências lá que fazem parte da ONU. Bom, pessoal, então finalizamos aqui a revisão do questionário referente à semana 2. Qualquer dúvida, podem comentar no chat. Não havendo dúvidas, eu já vou para a semana 3. Deixa eu sair aqui, vou para a semana 3. Semana 3 começa a ter um pouquinho de cálculo, né? Se eu não me engano, o cálculo de frete, conceitos de variáveis que interferem no frete, foi assunto da semana 3. Então, aqui sim, né, logística internacional um pouco mais específico em termos de conteúdo. Então, semana 3, o foco foi variáveis que interferem no frete internacional. Então, são várias, né, as variáveis que interferem no frete internacional, e não apenas a distância é uma delas, né, mas existem outras variáveis. E aí eu falei um pouquinho também sobre conceitos de sistema harmonizado, que é utilizado aí a título internacional, e a nomenclatura comum do Mercosul, que é derivado do sistema harmonizado, porém utilizado entre os países do Mercosul. Então, a classificação NCM que nós utilizamos aí nas notas fiscais, quando compramos algum tipo de produto, tá? Ou até quando importamos também algum tipo de produto. Então, esses foram os assuntos abordados na semana 3. E aí eu deixei uma última aula aqui com exercícios resolvidos, principalmente se tratando de NCM, né? Classificação NCM, cálculo de alíquota, e, claro, também exercícios sobre cálculo de frete. Então, aqui, como atividade de revisão, eu coloquei também alguns materiais complementares, para quem não entrou, tá, pessoal? Reforço a importância de entrar, conhecer um pouquinho, até eu vou abrir esse simulador aqui, ó, eu vou usar ele daqui a pouquinho. Não, eu vou abrir uma outra aba que é melhor, tá? Depois eu volto nela.
Então, o simulador de tratamento tributário, um simulador bem legal aqui para vocês praticarem, tá? Conceito de NCM, importação de produtos. Vamos lá, o fórum, ele não foi avaliativo, né? Então, foi mais, de novo, né, para vocês refletirem também sobre assuntos abordados na semana 3. E aí tinha a seguinte questão. O fórum foi sobre fatores que influenciam o valor do frete internacional. Então, com base nas informações apresentadas no material de estudo, que sugestões vocês indicariam para planejar bem os custos com fretes internacionais? Assunto importantíssimo aí dentro da logística internacional. Aí, caso vocês consultassem algum material, né, não esquecer de citar a fonte. Então, são várias estratégias que vocês poderiam mencionar aqui nesse fórum, visando planejar bem os custos com fretes internacionais, tá? De novo, aqui não envolve necessariamente um único conceito específico, são várias as possibilidades de resposta. O objetivo desse fórum, de novo, foi para vocês refletirem aqui sobre conceitos relacionados a frete internacional. E aí eu deixei um questionário, deixa eu abrir esse questionário aqui, aí beleza. Deixa eu tentar abrir ele aqui, porque ele já está fechado, né? Aí, beleza. Ok, maravilha. Aqui sim, então são questões que envolvem cálculos, tá? Cálculos simples, né? É mais para vocês ficarem atentos aí sobre algumas situações hipotéticas, situações bem genéricas sobre cálculos de frete internacional. Então vamos lá, e depois sobre NCM também, né? As 5 últimas questões. Então vamos lá. Questão 1. Analise os enunciados das questões de 1 a 5 sobre frete internacional e assinale a alternativa correta em cada uma delas. Então, vamos lá. Questão 1. Uma empresa brasileira comprou um lote de produtos da Alemanha no valor de 50 mil euros. E o câmbio atual é de R$ 6,00 por euro. Nessas condições, qual seria o valor da mercadoria em reais? Pessoal, muito fácil, era só pegar os 50 mil e multiplicar por 6, uma vez que cada euro, nessa cotação, vale R$ 6,00, tá? Então, nesse caso, 50 mil vezes 6, a resposta é, letra A, 300 mil reais, ok? Era só fazer essa multiplicação, 50 mil vezes 6. Beleza. Então, vou deixar até salvo aqui, que eu vou voltar nessa questão para responder a última lá, na questão 5. O frete internacional acordado com a transportadora é de 3 mil euros. Considerando o mesmo câmbio da questão anterior, ou seja, R$ 6,00 por euro, qual seria o valor do frete em reais? De novo, é só fazer a multiplicação. 3 mil vezes 6, resposta, 18 mil reais, tá? Então, 18 mil reais. Questão 3. Considerando que a empresa irá pagar impostos de importação de 35% sobre o valor da compra, ou seja, sobre o valor da questão 1, qual será o valor de impostos em reais? Bom, eu vou até voltar aqui na questão 1. Se na questão 1 eu achei uma resposta de 300 mil reais, então na questão 3, basta encontrar o valor referente a 35% de 300 mil reais. Eu vou abrir a calculadora aqui, nem precisava de calculadora, mas eu vou abrir a calculadora aqui, pessoal, só um minutinho, deixa eu abrir a calculadora. Deixa eu ver aqui. Calculadora. Depois vocês podem acompanhar na de vocês aí também, tá? Como eu estou projetando aqui janela, eu acho que não vai estar projetando a minha calculadora para vocês, tá? Que a minha calculadora está flutuando em outra janela aqui. Mas vocês podem fazer esse cálculo também, que é bem tranquilo. Então, basta digitar 300 mil vezes, que eu quero só o valor do imposto, tá, de importação, vezes 35%, ou 0,35, né, que é a porcentagem centesimal. Resposta, 105 mil reais, ok? 35% de 300 mil, 105 mil reais seria o valor de impostos de importação. Beleza? Questão 4. Notem que são questões que se referem ao mesmo problema, tá? Um depende do outro. Considerando que a empresa também terá que arcar com os custos de armazenagem de 1.000 euros por mês, enquanto os produtos aguardam liberação na alfândega,
calcule o custo de armazenagem em reais se os produtos ficarem retidos por 4 meses. Então, muito fácil. Olha, se é 1.000 € por mês e esse produto fica 4 meses, então 1.000 vezes 4, 4.000. 4.000 €, convertendo em reais, cada euro, né, vale R$ 6, então 4.000 vezes 6, a resposta, R$ 24.000, tá? Então, só voltando aqui para quem ficou um pouco perdido, só aceitar um aluno. Ó, então, 1.000 € por mês. Como ficaram 4 meses, 4.000. Só que cada euro vale R$ 6. Então, 4.000 vezes 6, R$ 24.000, tá? E aí a gente vai para a última questão aqui sobre frete internacional, né, que é um resultado de todas as questões anteriores, né? Considerando as questões anteriores, a 1, a 2, a 3 e a 4, qual seria o custo total de importação, levando em consideração o valor da mercadoria lá na questão armazenagem, que foi calculado lá na questão 4. Então, muito fácil também, vou deixar minha calculadorinha aqui de jeito. Ó, vou voltar na questão 1 e vou colocar na calculadora. Então, a questão 1 foi 300 mil. Então, 300 mil mais. Questão 2, eu achei aqui um valor de frete internacional de R$ 18.000. Então, 300 mil mais 18 mil mais. Questão 3, eu calculei aqui o imposto de importação de R$ 105.000. Então, mais 105 mil reais, mais questão 4, que foi o cálculo aqui sobre a armazenagem, R$ 24.000. Então, mais R$ 24.000. Somando tudo, a resposta final aqui, que é o custo total, foi de R$ 447.000. Letra C, tá? Que é o somatório do resultado da 1, da 2, da 3 e da 4. R$ 447.000. Corretíssimo, Isaías. Então, essa seria a resposta. E aí, fechamos a revisão sobre frete internacional. Agora, das 6 a 10, as questões também na sequência, tá? Se referem a NCM, né, que é vinculado ao Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias. Então, temos aqui o seguinte contexto. A empresa Raça Pura pretende importar sêmen de boi dos Estados Unidos. Qual das alternativas a seguir, melhor, até coloquei o melhor aqui, tá? Porque pode ser que surja uma dúvida ali na hora de fazer a classificação, é normal, uma vez que são inúmeras as classificações possíveis, né? Qual das alternativas a seguir melhor se refere ao código NCM adequado para esse tipo de importação? Então, para quem estava com dúvida, era só consultar os materiais de apoio. Um dos materiais de apoio, eu vou abrir aqui, ó, foi o simulador, vou colocar simulador NCM, que já vai aparecer, NCM, vamos colocar aqui o simulador NCM, vai abrir esse link aqui, tá, que é o primeiro, ó, esse é o simulador que eu utilizei, inclusive, nas aulas, deixa eu ver se está aparecendo bem para vocês, ok, acho que está legal. Utilizou o simulador, ou utilizou alguma outra planilha também de classificação de mercadorias, vai chegar à mesma resposta. Bom, uma forma de encontrar a resposta era pesquisar aqui o código NCM, vou esperar ela abrir. Pessoal, é que está abrindo uma outra janela suspensa aqui, que não está aparecendo para vocês, né? Mas vocês podem abrir aí no computador de vocês, que vocês conseguirão acompanhar aqui tranquilamente, tá? Tá dando umas travadas, não sei se é a internet ou se é o computador. Vamos lá, esperar um pouquinho. Eu vou fechar e abrir de novo. Fechar e abrir de novo aqui, que deu uma travada aqui para mim. Só esperar um pouquinho. O meu tá carregando aqui ainda. Só esperar. Não sou um robô. O site agora, não sei se é a internet ou se é o Meet que está pesando aqui o acesso. Esperar mais um pouquinho. Eu vou aguardar aqui. Se não abrir, não tem problema. Depois a gente comenta a respeito. Vocês podem até comentando aí no chat, tá? Se vocês seguirem esse passo a passo aqui que eu estou mencionando, pesquisa lá depois por sêmen de boi, né? A descrição sêmen de boi, que é muito mais fácil, né, de encontrar a resposta. Tá travando aqui para mim.
Sempre assim, né? Na live, a gente testa 10 vezes antes, dá certo, e chega na live e ele começa a travar. Enfim. Pessoal, a resposta para essa questão, vocês podem pesquisar depois, usando o próprio simulador, né? Pesquisando por sêmen de boi, vai ser a alternativa D, tá? Alternativa D. 05111000. É só tomar cuidado, né, com esse número aqui da alternativa A, que é o 55111000, que aqui eu coloquei de forma proposital, tá? Só para ver se vocês realmente estão atentos, mas a classificação correta é o 05111000, tá? Então essa seria, vou só abrir o chat aqui, que travou aqui no outro, deixar esse aqui aberto também. Aí, beleza. Então, essa seria a resposta correta. Ah, o Isaías até colocou no chat já, né? 05111000. Então, essa seria a resposta da questão 6. Para isso, é só utilizar o simulador ou qualquer outra tabela de classificação NCM. Sabe-se que o valor de cada dose negociada com o fornecedor é de $100. E a cotação do dólar no dia da importação é de R$5. Se cada dose custa $100 e o exercício pede o cálculo referente a 100 doses, então primeiro eu vou multiplicar R$100 vezes 100 doses, vai dar R$10.000. É só acrescentar 2 zeros, tá? Então 100 vira 1.000, mais um zero, 10.000. Então $10.000 é o custo para 100 doses. Só que a cotação do dólar no dia estava em R$5. Então, como o exercício pediu a resposta em reais, eu tenho $10.000 vezes 5. Resposta correta, letra B, R$50.000. Esse seria o custo para 100 doses deste sêmen importado. Ok? Então, resposta 50.000. Questão 8. Sobre o valor total referente a 100 doses calculadas na questão anterior, que foi de R$50.000, é cobrado um valor de 30% referente a frete internacional, já inclusos os valores de outras taxas. Só para simplificar. Com base nessas condições, qual seria o valor do frete internacional na importação? Então, é R$50.000, que foi calculado na questão anterior, vezes 30%, resposta R$15.000, tá? 30% de 50.000. Ok. Questão 9. Ainda sobre o valor total referente a 100 doses calculadas na questão 7, também é cobrado uma alíquota de 2,10% referente a PIS e uma alíquota de 9,65% referente a COFINS. Com base nessas informações, qual seria o valor dos tributos cobrados na importação? Pessoal, aqui de novo vou usar a calculadora, vou somar os dois impostos aqui para facilitar, então 2,10 mais 9,65, então eu tenho uma alíquota aqui de 11,75%, e eu vou calcular 50.000 vezes 11,75%. Então, 50.000 vezes 11,75% de PIS e COFINS vai dar uma resposta de R$ 5.875, letra C. Tá? Ok? E por último, questão 10, considerando as questões anteriores, ou seja, 6, 7, a 6 até que não, que a 6 é a classificação apenas, né? 7, 8 e 9, qual seria o custo total da importação do sêmen de boi dos Estados Unidos, levando em consideração o valor total das doses, questão 7, o valor do frete internacional, questão 8, e o valor dos impostos, questão 9, todos em reais. Então, de novo, vamos abrir a calculadora aqui, ó. No 7, achamos o valor de R$50.000, e aí eu vou somar com o valor de R$15.000 encontrado na questão 8, então 50 mais 15, 65.000, e na questão 9, 5.875. Então, 65.000, que é os 50 mais os 15, mais PIS e COFINS, 5.875. Resposta final da questão 10. Resposta final,
R$ 70.875 seria o custo total para importação de 100 doses desse sêmen de boi. E aí a gente finaliza a revisão aqui do questionário referente à semana 3. Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida, né, qualquer comentário, fiquem à vontade, de novo, né, coloquem no chat para não expandir muito a nossa live. Eu vou pular já para a semana 4, e depois, semana 5, eu vou dar uma ênfase um pouco maior, até para valorizar a participação de vocês aqui na live. Para quem não entregou a atividade ainda, vou dar algumas dicas aqui de como resolver as duas questões avaliativas dessa semana atual, ok? Então, beleza? Revisão da semana 3 concluída. Vou voltar aqui na página inicial. Semana 4. Semana 4 foi uma semana bem bacana também, tá? Para quem gosta aí do assunto, onde eu abordei alguns documentos utilizados, né, na logística internacional, né, no comércio exterior brasileiro, né, algumas documentações obrigatórias, né, para esse tipo de transação. Falei um pouquinho sobre o Siscomex, que é o principal sistema em se tratando de comércio exterior brasileiro. Para quem nunca entrou lá, fica a dica aí para entrar, para conhecer. Tem vários módulos de acesso público, dá para vocês aprenderem ali muitos conceitos referentes às possibilidades de utilização do sistema de comércio exterior brasileiro. Falei ele um pouquinho nessa videoaula número 11. E, por último, na videoaula 12, eu comentei um pouquinho sobre desembaraço aduaneiro, né, na liberação de mercadorias, um pouquinho ali sobre canal verde, amarelo, vermelho, e canal cinza em se tratando de importação. Então, é importante que vocês conheçam também esses conceitos, até para programar melhor aí quando forem fazer algum tipo de importação e exportação. E aí, para a semana 4, tivemos apenas uma única atividade, né, foi só tarefa avaliativa. Deixa eu só abrir essa tarefa avaliativa aqui. Vamos lá. Então, foi uma atividade aqui aberta, né? Então, não tem, assim, uma única resposta padrão, mas, a grosso modo, eu vou fazer um comentário geral aqui, até para vocês identificarem qual seria a resposta esperada para esse problema. Então, vamos lá. Ó, você é um empresário que deseja importar carnes do Uruguai para revender aqui no Brasil. Você precisa garantir que todos os documentos necessários estejam em ordem e que o processo de desembaraço aduaneiro seja realizado corretamente. Para tanto, sua tarefa consiste em 1. Listar os documentos necessários para a importação de carnes do Uruguai. Então, para quem citou ali pelo menos 5 documentos, 1 ponto para cada um, total 5 pontos, beleza? Então, esse era o objetivo da questão 1. 2. Pesquisar sobre o Siscomex, né, o Sistema de Comércio Exterior Brasileiro, e informar como ele pode ajudá-lo no processo de importação. Então, era só também revisar a videoaula, pesquisar um pouquinho mais sobre o Siscomex e fazer um comentário aqui sobre como o Siscomex poderia auxiliá-lo nesse processo de importação de carnes do Uruguai. Também no valor de 5 pontos. E 3. Identificar possíveis problemas que podem ocorrer durante o processo de importação, caso sua mercadoria se enquadre no canal de parametrização vermelho. Então, analisando lá os conceitos de canal de parametrização vermelho, quais problemas poderiam ocorrer nesse caso? Então, fazer um comentário a respeito. E, por último, como você poderá resolver, caso essa mercadoria caia no canal vermelho, para liberar de forma mais rápida, né, de forma mais fácil, essa carga, também no valor de 5 pontos. Eu vou até abrir aqui o gabarito, né, a resposta esperada para o problema, então vou até aproveitar aqui que o design instrucional já deixou o gabarito. Pessoal, não precisa ficar igualzinho o que está aqui não, tá? Isso aqui é só o modelo de resposta esperada, é só um modelo de resposta esperada. Então, questão 1. Os documentos necessários para importação de carnes do Uruguai podem incluir, aí o objetivo aqui era citar pelo menos 5, tá? 1 ponto para cada um. A fatura comercial, né, que é a invoice, aí poderia citar também tanto a invoice pro forma como a invoice comercial, packlist, ou romaneio de carga, conhecimento de embarque, declaração de importação, que é feito no próprio Siscomex, certificado sanitário por se tratar de carne, né, de alimentação, certificado de origem por se tratar de Uruguai, que é um país que faz parte do Mercosul, e a própria nota fiscal para o transporte interno aqui dentro do país, já que é um item obrigatório. Então, o critério de correção foi 1 ponto para cada um desses documentos mencionados, limitado a 5 pontos, que era o valor dessa primeira resposta aqui.
Bom, sobre os Syscomex poderiam dar outras respostas também, tá? Mas, assim, de forma bem geral, é um sistema informatizado utilizado para gerenciar as operações de comércio exterior no Brasil. Ele pode ajudar no processo de importação de carnes ao permitir a realização de diversas atividades de importação e acompanhamento do status da mercadoria. Então, seria uma resposta esperada. Aí o critério de correção aqui era só mesmo avaliar se vocês citaram, né, corretamente aí como o Syscomex poderia auxiliar nesse processo aqui de importação. Se foi coerente, né, já teriam aí os 5 pontos na questão. E por último, na questão 3, né, são 2 respostas. Então, caso a mercadoria caísse no canal vermelho, né, o que poderia ser feito, tá? Quais ações poderiam ser feitas? Então, se a mercadoria se enquadra no canal de parametrização vermelho, podem ser exigidos pelo agente ali da alfândega documentos adicionais, como laudos técnicos, autorizações específicas ou inspeções sanitárias. Além disso, pode haver uma verificação minuciosa física, uma verificação física da carga, uma possível retenção da mercadoria. Então, o critério de correção aqui, mesma coisa, tá? Aproximou dessa resposta, já tem 5 pontos garantidos. E como estratégia para resolver esse impasse, é importante estar com todos os documentos em ordem, né, os documentos obrigatórios, e preparar-se antecipadamente para possíveis exigências adicionais em caso de canal vermelho. Também é importante manter uma comunicação clara com fornecedores confiáveis, estar preparado para lidar com possíveis atrasos na entrega de mercadoria, né, se cair no canal vermelho vai demorar mais a liberação, problemas com a qualidade do produto, entre outras questões. No caso específico das carnes, é importante garantir que o certificado sanitário esteja em conformidade com as normas brasileiras, uma vez que essa mercadoria está sendo importada, tá, para o nosso território aqui no Brasil, e que os produtos atendam os requisitos de qualidade exigidos pelo mercado brasileiro. Então, o critério de correção também é algo próximo a essa resposta mencionada. Ok? E aí, finalizamos aqui a revisão da semana 4. Pessoal, qualquer dúvida, de novo, tá? Comente aí, havendo tempo, eu volto para o chat e respondo. Deixa eu só voltar aqui no meu notebook caiu a tela, por sorte foi o notebook, né, que caiu a tela. Computador aqui, a princípio tá tudo ok, mas qualquer coisa, me avisem aí, tá? E aí, vamos na semana 5. Semana 5, que é a semana atual. Pessoal, como eu sempre faço, né, em outras disciplinas, tá? Não com vocês, eu fiz isso lá em disciplinas no curso de administração, no curso de qualidade, então é a primeira oportunidade que eu faço aqui com vocês, né, depois da disciplina de empreendedorismo. Como a semana está vigente, é óbvio que eu não vou dar a resposta pronta, porque senão ficaria muito fácil. O objetivo aqui é vocês refletirem e vocês aplicarem os conceitos aprendidos ao longo da semana. Então, eu vou dar algumas dicas, deixa eu só arrumar aqui o notebook, só um minutinho, eu vou entrar de novo aqui, caso cair, eu tenho um plano B. Aí, pronto, beleza. Então, eu vou dar algumas dicas e vou resolver o exercício muito parecido, porém, com valores um pouco diferentes, tá? Só para não dar a resposta pronta para vocês. Belezinha? Então, vamos lá. Os assuntos dessa última semana são assuntos importantíssimos quando falamos em logística internacional, então para quem atua, pretende atuar nessa área, que se refere aos regimes aduaneiros especiais com foco no drawback, que é um dos principais regimes aduaneiros adotados pelas empresas brasileiras, né, ou que se situam aqui no Brasil e que vão exportar para outros países, e os termos internacionais de comércio. Então foram os 2 assuntos abordados aí na semana 5. Então, uma videoaula sobre regimes aduaneiros especiais, uma outra videoaula sobre Incoterms e alguns exemplos resolvidos, tanto de Incoterms como relacionados a regime aduaneiro especial com foco em drawback. E as atividades foram muito parecidas para quem assistiu a videoaula, para quem reveu a videoaula depois, caso tenha ficado com dúvida. O exercício é muito parecido, era só seguir, né, a forma como eu apresentei aqui nessa última videoaula, que vocês chegariam na resposta também tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Aqui tivemos 2 atividades avaliativas, então, diferentes de semanas anteriores, as 2 foram avaliativas, tá? Então, 10 pontos para atividade de drawback e 10 pontos para atividade de Incoterms, ok? Então, vou começar aqui pela atividade de drawback. Então, vamos lá.
Eu vou ler o enunciado, depois eu vou resolver com valores um pouco diferentes para não dar a resposta para vocês, uma vez que o prazo ainda está vigente. Então, temos o seguinte desafio aqui sobre drawback. A empresa Minerva S.A., né, Sociedade Anônima, fabrica sabão em pó e exporta parte da sua produção para diversos países da América Latina. Para a fabricação do seu produto final, a empresa utiliza os seguintes insumos. Então, insumo A é importado do México, ele tem um custo de R$ 500 por tonelada, tem um frete de R$ 150 por tonelada, e a empresa tem uma demanda de 10 toneladas mês. O insumo B é adquirido de um fabricante nacional, tem um custo de R$ 1.000 por tonelada, o frete de R$ 70 por tonelada, um frete interno, né, dentro do próprio país, e uma demanda de 5 toneladas mês. E por último, a empresa utiliza o insumo C, que é importado dos Estados Unidos, que tem um custo de R$ 700 por tonelada, um frete de R$ 200 por tonelada e uma demanda de 20 toneladas mês. Sobre os insumos, a empresa precisa pagar as seguintes alíquotas de impostos. Então, imposto de importação, 20% sobre o valor da mercadoria. Então, tomar muito cuidado com essas informações aqui dentro do parênteses, tá? IPI, então, Imposto sobre Produto Industrializado, né? 12% sobre o valor da mercadoria, mais o valor de imposto de importação. PIS e COFINS, 11% sobre o valor da mercadoria. Pessoal, aqui eu utilizei o mesmo critério, tá, que é adotado no mundo real. Inclusive, vocês pesquisarem lá naquele simulador de tratamento de NCM, as alíquotas seguem esse mesmo parâmetro aqui, tá? Então, para não mudar muito, eu segui a mesma lógica lá do simulador da NCM. E por último, ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de 18% sobre o valor da mercadoria, mais os impostos. Então, essas são informações importantes aqui para se chegar na resposta. Aí vem a pergunta do desafio. Qual seria a redução de custo mensal, tá tudo aqui em mês, tá? Se utilizado o regime especial de drawback. Pessoal, outra informação importantíssima. Sabe-se que apenas 80% da produção é destinada à exportação. Eu até dou um empurrãozinho aqui, uma dica, né, boa para vocês. Com essa informação, vocês devem calcular a demanda proporcionalmente a 80%. Já já eu explico por quê, tá? A 80%. E o restante é comercializado no mercado nacional. Deixa eu abrir aqui uma planilha. Para ganhar tempo, eu já deixei ela pré-configurada. Só um minutinho. Senão demoraria muito, né, para montar essa planilha. Que é muito parecida àquela planilha que eu utilizei na última videoaula, tá? Da semana. Só esperar ela abrir aqui, eu já troco a tela, tá? Só um minutinho. Deixa eu minimizar aqui. Ok. Ok. Deixa eu trocar minha tela. Espera aí. Então, vou parar de apresentar o AVA e vou apresentar a minha planilha. Espera aí. Opa. Vamos lá. Apresentar uma janela. Resolução de exemplos da live. Só esperar carregar aí para vocês. Só esperar carregar. Tá travando um pouquinho aqui, mas vai dar certo. Está na última semana já. Um pouquinho lento. Esperar ela carregar. Talvez seja a internet, né? Aí, acho que agora apareceu, né? Pessoal, então, para facilitar, eu já deixei todas essas informações aqui na planilha, para não ter que ficar trocando tela toda hora, né? Então, já deixei as informações aqui dessa questão. Agora, vamos para a atividade. Então, olha só. Aqui eu já deixei a planilha também pré-configurada. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, para ficar bom para vocês aí, para quem está acompanhando, principalmente do celular, né? Então, fica muito pequenininho. Acho que agora ficou bom, né? Mais do que isso eu não vou conseguir
Deixa eu só puxar essa coluna para cá. Aí, mais do que isso eu não vou conseguir aumentar, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, uma coluna com as informações gerais, uma coluna sobre o insumo A, que vem do México, uma coluna sobre o insumo B, que vem do Brasil, e uma coluna sobre o insumo C, que vem dos Estados Unidos, ok? E aqui uma coluna para calcular o valor total. Bom, vamos lá. Então, o insumo A, ele tem os seguintes custos. Ó, opa, eu até inverti aqui, mas é drawback, tá? Eu coloquei o nome invertido aqui, mas é drawback. Ó, insumo A, então tem um custo de R$500, tem um frete de R$150 e uma demanda de 10 toneladas mês. Então, custo unitário, R$500, já está em reais. O frete, eu até esqueci, frete R$150 e uma demanda de 10 toneladas mês. Beleza? Não considere esse valor por enquanto, tá? Calma que já eu vou alterar ele. O insumo B tem as seguintes informações, ó, R$1.000 a tonelada e R$70 de frete. Então, R$1.000 a tonelada, mais R$70 de frete, e uma demanda de 5 toneladas mês. Então, 5 toneladas mês. E, por fim, o insumo C, que vem lá dos Estados Unidos, tem um custo de R$700 a tonelada, R$200 o frete e 20 toneladas mês. Então, R$700 a tonelada, 200 o frete, 200 o frete e 20 toneladas mês. Beleza? Ok. Bom, pessoal, até agora eu só peguei as informações que foram mencionadas no enunciado do exercício, ok? Até agora eu só fiz isso. Agora é o seguinte, agora é que vem o pulo do gato aqui para quem está com dificuldade na hora de resolver esse exercício, para quem não se tocou na pegadinha principal dessa atividade. Para quem lembra lá da videoaula sobre drawback, né, regimes aduaneiros especiais, o regime de drawback, ele só pode ser utilizado para empresas que fabricam aqui no Brasil e exportam esse produto para outros países. Qual que é o objetivo do drawback? É gerar emprego, renda aqui no país e tornar os produtos fabricados no Brasil mais competitivos em termos de custo lá fora. Então, eu só posso utilizar regime de drawback se eu produzo aqui e exporto para outros países. Se eu produzo aqui e comercializo no próprio mercado nacional, eu não posso utilizar o regime de drawback. O drawback não é para isso. O drawback é para vender para outros países. Por que eu estou falando isso? Porque essa informação que foi mencionada aqui no final do exercício vai fazer toda a diferença. Olha só, sabe-se que apenas 80% da produção é destinada à exportação. Então, eu não posso calcular 100% do meu custo, porque eu não vou vender 100% para fora. Eu vou vender apenas 80%. Ou seja, 80% do meu custo, eu posso utilizar o regime de drawback. Os outros 20% não. Vai ser uma importação normal, como qualquer outra. Eu vou pagar os impostos do mesmo jeito. Eu não posso utilizar o regime de drawback para isso. Ok? Por isso, vocês devem se atentar a esse percentual aqui de 80% da produção. E aí eu até coloquei entre parênteses, calcular a demanda proporcionalmente. Por que proporcionalmente? Só pode utilizar o regime de drawback, nesse caso, para 80% dos custos, uma vez que só 80% serão exportados. Os demais 20% não poderão ser utilizados regimes de drawback, tá? Isenção, restituição, ou dentre outros, ok? Então, como ficaria? Pessoal, eu não vou colocar aqui uma demanda proporcional a 80% para não dar a resposta pronta para vocês. Então, vou fazer uma pequena alteração aqui, tá? Para não ser a resposta do exercício. Tomem cuidado, tomem cuidado. Se alguém depois tentar dar um despertinho aí, olhar esse exercício resolvido e dar a resposta, vai errar. Porque aqui eu não estou utilizando 80%, estou utilizando apenas 60% para a resposta ser diferente, não ser igual ao exercício, uma vez que ainda estamos no prazo de entrega. Então, fiquem atentos a isso. Eu até destaquei em vermelho aqui, tá? Então, ao invés de calcular proporcionalmente a 80%, eu vou calcular proporcional a 60%. Imagina o seguinte, ó, o exercício é o mesmo. A única diferença é a seguinte, ao invés de exportar 80%, nesse exemplo fictício aqui, eu estou exportando apenas 60%. Os outros 40% eu vou vender no mercado local. Vendendo no mercado local, eu não posso utilizar o regime de drawback. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho uma demanda de 10 toneladas mês
né, que é a produção 100% aí da minha empresa, e eu vou exportar só 60%, então, para calcular drawback, 60% de 10, eu vou comprar insumos utilizando o regime proporcional a apenas 6 toneladas, que é 60% de 10 toneladas. Beleza? Então, tomar cuidado com isso. Claro, se fosse 80, 80% de 10. Nesse caso aqui, eu estou usando 60 de 10, tá? Então, 60 de 10, 6. 60% do B, né, 60% de 5, vai ser 3, né? 4, não, 3, né? 60% de 5, então, só calcular na calculadora, para quem tem dificuldade, 60% de 5 toneladas vai dar 3 toneladas, ok? 60% de 5. E 60% de 20 dará 12 toneladas. Então, 60% de 20, 12 toneladas. Agora sim, agora eu consigo fazer todo o cálculo proporcional a 60%, que é o volume da minha exportação, que eu posso utilizar o regime de drawback. Belezinha? Então, tomar cuidado aí com esse detalhe que vai fazer toda a diferença. Bom, como que eu calculo aqui o custo mensal apenas com mercadoria? Bom, o custo, eu já deixei a fórmula aqui programada, vocês terão depois, né, na sequência aí, aulas sobre informática aplicada à logística, vão rever ali alguns conceitos básicos de Excel, mas a grosso modo, como que eu calculo aqui o custo total com insumo A? Bom, insumo A é só somar aqui, ó, 500 mais 150, que é o custo da mercadoria, mais o frete, 650, e multiplicar 650, que é o custo por tonelada, vezes 6. Eu vou usar 6 toneladas, então é mercadoria mais o frete vezes 6. É o que eu fiz aqui na fórmula, ó. 500 mais 150, o resultado disso vezes 6. Beleza? Então, eu vou gastar aqui com insumo A R$ 3.900. Beleza? Ok? Com insumo B, eu vou fazer a mesma coisa. Vou somar a mercadoria mais o frete e vou multiplicar pela demanda. Então, é o que eu fiz aqui, ó. D3 mais D4 vezes D5, tá? Então, vai dar um total aqui de R$ 3.210 com insumo B. E, por último, insumo C, 700 mais 200 de frete, 900 vezes 12, total 10.800. Pessoal, é a dica para quem já utiliza o Excel. Inferior, jeito, pode ser essa coisinha, né? Arrasta, que já copia a fórmula para as demais colunas, uma vez que o jeito de calcular é o mesmo, tá? Não muda nada. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aqui, ó, o que, que eu fiz nessa primeira parte. Mercadoria mais o frete por tonelada, vezes a quantidade de toneladas. Acho o custo mensal com mercadoria. Uma vez que eu conheço o custo com a mercadoria A, B e C, eu posso somar tudo. Então, como que eu somo tudo? C6, né, mais o D6, mais o E6, então 3.900, mais 3.210, mais 10.800, total com mercadoria, com insumo, né, melhor dizendo, 17.910. É a fórmula que eu utilizei aqui, tá? C6, mais D6, mais E6. Quem não quiser utilizar Excel, não tem problema, pode fazer na mão mesmo e calcula ali usando calculadora, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu fiz no Excel só para facilitar. Beleza. Então, está calculada a mercadoria. Agora vamos para o cálculo de impostos, que é o grande diferencial do drawback, né? O drawback permite a isenção, né, a restituição de tributos, tanto federais como estaduais. Nesse caso aqui, os federais é o imposto de importação, IPI, PIS e COFINS, e o estadual, ICMS. Então, ele permite a isenção aqui de todos esses tributos, tá? Ó, no exercício fala que o imposto de importação, tá aqui, ó, imposto de importação, ele é cobrado sobre o valor da mercadoria. Então, somente sobre o valor da mercadoria. E tem uma alíquota de 20%. Então, como que eu faço isso utilizando o Excel ou calculadora convencional? Eu vou pegar o valor da mercadoria, que já está calculado aqui em cima, e vou multiplicar por 0,20, né, ou 20%, né, que é o total de impostos. Então, 20% de 3.900, nesse exemplo, 780, ok? Já eu volto para o chat, tá, Márcia? Só um minutinho. Eu vou terminar aqui, depois eu volto para o chat. Então, ó, o que, que eu fiz aqui? 20% de 3.900, que é o custo da mercadoria, tá? Então, essa é a fórmula. O C6, né, 3.900 vezes 0,20, que é o 20%. De novo, uma vez que eu configurei a fórmula, e eu vou utilizar o mesmo procedimento para os demais, eu posso clicar nessa setinha aqui, vai aparecer uma cruzinha, eu arrasto para os demais.
Só tomar muito cuidado, eu até comentei isso também lá no exemplo da videoaula, imposto de importação eu só pago quando importo uma mercadoria de outro país. No insumo B, essa mercadoria, ou esse insumo, melhor dizendo, está sendo adquirido de uma empresa local, do próprio Brasil, então eu não estou importando nada, eu estou comprando dentro do território brasileiro. Se eu não estou importando nada, eu não pago o imposto de importação, porque eu não estou comprando de outro país. Aqui no México eu pago, beleza. Aqui nos Estados Unidos eu pago também, beleza. No Brasil não, porque é um comércio local, tá? Dentro da fronteira do Brasil. Não tem imposto de importação, porque eu não estou importando nada. Tomar muito cuidado com isso, ok? Beleza, então está calculado aqui o imposto de importação. Para o cálculo de IPI, aí fala aqui, ó, o IPI é o valor da mercadoria mais o imposto de importação. Então é 12% sobre mercadoria mais importação. Então como que eu calculo isso? Ó, eu vou colocar a seguinte fórmula. Vou abrir o parênteses, né? O valor da mercadoria mais o imposto de importação que eu já calculei, eu já sei qual é. O resultado disso eu vou multiplicar por 12%, ou 0,12, né? 12%, que é a alíquota, que está aqui, ó, a alíquota de IPI, ok? Então, o que eu fiz? Mercadoria mais o imposto de importação, uma vez que foi mencionado isso no enunciado, vezes 12%. Resposta, então, só de IPI, com esse insumo A aqui, eu vou gastar R$ 561,60. De novo, posso clicar aqui no cantinho inferior direito, arrastar e copiar para as demais colunas. Bom, nesse caso aqui, mesmo sendo Brasil, eu vou pagar IPI, porque o IPI não tem nada a ver com importação. O IPI é imposto sobre produto industrializado. Então, se for industrializado, vai pagar imposto, independente se é no Brasil ou fora do Brasil. Então, aqui tem, sim, cálculo de IPI. Só o imposto de importação que não, tá? Para o cálculo de PIS e COFINS, fala aqui no enunciado, ó, é 11% apenas sobre o valor da mercadoria. Então, apenas sobre o valor da mercadoria. Então, o que eu faço? Ó, se é apenas sobre o valor da mercadoria, eu vou pegar o valor da mercadoria, tá aqui, 3.900, vezes a alíquota, que é de 11%. Então, 3.900 vezes 11%, resposta 429. De novo, fiz o cálculo, posso clicar aqui no canto inferior direito, arrastar e copiar para os demais. Então, PIS e COFINS também, cobra-se independente se está produzindo no Brasil ou fora do Brasil, tá? Então, o cálculo segue esse procedimento. E, por fim, para cálculo de ICMS, fala o seguinte, ó, é 18% de alíquota sobre o valor da mercadoria mais o valor dos impostos, todos os impostos, imposto de importação, IPI, PIS e COFINS. Então, o que eu vou fazer aqui? Antes de calcular a alíquota de ICMS, eu vou dar um igual, né? Eu vou somar a mercadoria mais todos os impostos já calculados, né? Imposto de importação, mais o IPI, mais PIS e COFINS. O resultado de tudo isso, eu vou multiplicar pela alíquota de 18%, ou 0,18. E vou dar Enter, tá? Então, com o ICMS aqui, eu vou ter um custo do insumo A, que é o resultado da mercadoria mais todos os impostos, vezes 18%, de R$ 1.020,71. De novo, posso clicar aqui no cantinho, arrastar para a direita, copiar essa fórmula para os demais, que ele já calcula automaticamente, né? Essa é a principal vantagem do Excel. Se for fazer de forma manual, vai ter que fazer um por um, né? Infelizmente, aí é mais difícil aí, em termos de cálculo, né? Ele não otimiza tanto como o Excel facilita. O que seria, então, o total de impostos? Total de impostos, eu deixei a fórmula configurada também, é o somatório do imposto de importação, mais o IPI, mais PIS e COFINS, mais o ICMS. Então, o somatório de todos esses impostos aqui mencionados no exercício, tá? Só somei tudo e coloquei o resultado aqui nessa linha de impostos. Cliquei, arrastei, calculei também todos os impostos que vêm do México, do Brasil e dos Estados Unidos. Para somar tudo, né, o insumo A mais o B mais o C, é só somar os três. Então, 2.791,31 mais 1.448,99 mais 7.729,78. Então, total aqui com impostos, somente com impostos, R$ 11.970,08. Beleza, e aí a gente caminha para o final do exercício. Então, se a empresa não fosse utilizar o regime de drawback,
ela pagaria, além da mercadoria, todos os tributos, federais e estaduais. Então, como que seria aqui o cálculo se a empresa não fosse utilizar o regime de drawback? Bom, se ela não fosse utilizar o regime de drawback, basta somar a mercadoria mais o total de impostos que ela deveria pagar, né, na hora de fazer essa importação, beleza? Então, daria aqui um total de 6.691 apenas do insumo A. De novo, eu posso copiar essa fórmula aqui para as demais colunas. Então, ele vai somar aqui a mercadoria mais os impostos, tá? Para todos os insumos, o A, o B e o C, e vai trazer o seguinte resultado, ó, 6.691 para o A, 4.659 para o B, 18.529 do C. Aí, para somar tudo depois, na linha do total, eu posso utilizar ou a função soma, ou somar um por um, tá? Então, esse mais esse mais esse. Então, só com mercadorias e impostos, a empresa pagaria aqui, ó, R$ 29.880,08, que nada mais é do que o somatório, né, da mercadoria mais os impostos. Vocês somarem essas duas aqui também, vão chegar na mesma resposta, tá? A resposta é a mesma. Agora, se ela utilizar o regime de drawback proporcional a esse 60%, né, que foi calculado desde o início, ela não vai pagar imposto, né, tanto o imposto federal como o imposto estadual, uma vez que ela vai ficar isenta desses impostos mediante a obrigação de exportar esses produtos. Então, qual seria o custo que ela teria se ela utilizasse o regime de drawback? Só o valor da mercadoria. Ela não pagaria imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Então, o resultado aqui seria apenas o valor da mercadoria, só isso, mais nada. Eu vou clicar, arrastar aqui agora, beleza. Já tem aqui a resposta, né, que é o mesmo valor aqui de cima, né, da mercadoria. Posso somar aqui tudo, de novo eu posso arrastar a fórmula. Então, somando aqui todas as mercadorias, né, vai dar um total de 17.910, que é justamente esse valor que calculamos anteriormente. E aí chegamos na última linha, né, dessa planilha. Qual seria, então, respondendo a pergunta, qual seria, então, a redução de custos se a empresa utilizasse o regime de drawback? Qual que seria a diferença de custo? Pessoal, é a diferença aqui entre o regime de drawback e sem o regime de drawback. Então, pagando os impostos e não pagando os impostos. Ela economizaria 2.791 com insumo A, 1.448,99 com insumo B, 7.729 com insumo C. Somando tudo, ela deixaria de pagar, apenas com esses três insumos, R$ 11.970,08, que é justamente o total, né, dos impostos que calculamos em etapa anterior. Então, essa seria a resposta se a empresa calculasse ali proporcional a 60%, a economia que ela teria utilizando o regime de drawback, beleza? É só utilizar essa mesma lógica, a única diferença é que ao invés de colocar 60% aqui, vocês terão que colocar 80%, que é o que solicita no exercício avaliativo da semana, beleza? Bom, antes de passar para o último exercício de Incoterms, deixa eu voltar para o chat, que eu vi que apareceram algumas dúvidas aqui, tá? Aí eu volto agora para responder. Então, vamos lá. A Márcia comentou o seguinte, professor, não consegui entender como chegou o número 6. Tem como explicar novamente, por favor? Claro, Márcia. Márcia, nesse exemplo, eu estou calculando proporcional a 60% a demanda informada no enunciado. Então, lá no enunciado, mencionou, por exemplo, que o insumo A tem uma demanda de 10 toneladas mês. Se eu quero calcular proporcional a 60%, é só calcular 60% de 10. 60% de 10 toneladas se refere a 6 toneladas. 60% de 5 toneladas se refere a 3 toneladas. 60% de 20 toneladas se refere a 12 toneladas. Então, a grosso modo, você pode fazer a seguinte conta, ó, na hora de digitar na calculadora ou no próprio Excel. Então, 10 vezes 0,6, que é 60%. Nesse caso, 6. Ou então, pegando a segunda lá, ó, 5 vezes 0,6, que vai dar 3 toneladas. E por último, 20 vezes 0,6, que vai dar 12 toneladas, tá? Aqui eu fiz com 60%, na hora de fazer a conta do exercício, você faz com 80%. Ao invés de colocar 0,6, coloca 0,8. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver, deu para dar uma clareada, obrigado pela aula, boa noite a todos, excelente aula, muito obrigado pela aula, agora eu consigo fazer
Beleza, pessoal que já está despedindo aí, obrigado pela participação, mas ainda tem mais um, tá? O último exercício avaliativo da semana, eu encerro a live, que é sobre Incoterms. Esse é o mais fácil, esse é mais simples, então vou aproveitar aqui e já explicar sobre Incoterms também. Bom, só uma última dúvida que surgiu aí da Ana, que explica o PIS e COFINS. Beleza. Ana, aqui fala o seguinte, ó, a alíquota de PIS e COFINS foi de 11%, vamos voltar aqui no enunciado, ó, 11% sobre o valor da mercadoria, apenas sobre o valor da mercadoria, isso foi informado no enunciado. Então, eu vou pegar aqui, ó, o valor da mercadoria, que é 3.900, vezes 11%, ou 0,11, é só fazer esse cálculo e dar Enter, beleza? Então, 3.900 vezes 0,11, 429. 3.210 vezes 0,11, 353,10. 10.800 vezes 0,11, R$ 1.188. Tranquilo? Beleza. Tranquilo, obrigado, professor. Nada. Aí o último exercício avaliativo da semana é sobre Incoterms, eu até deixei aqui pronto também, para não ter que ficar voltando lá. O exercício é grandão, né, mas o jeito de calcular é bem tranquilo, bem fácil. E aí eu já aproveito aqui, viu, Ana, a outra Ana, né, comentou no início da live, para mencionar essa ordem aqui de informações mencionadas no enunciado. Então vamos lá. Considere os seguintes valores para exportação de rodas de alumínio do Brasil para um cliente na Itália. O preço ex-work é de R$300 por roda. Lembrando que ex-work na porta, né, do vendedor, de quem está vendendo ali, não tem obrigação nenhuma dali para frente. Já inclusos os impostos. O frete terrestre da fábrica, situada, por exemplo, aqui em Pouso Alegre, até lá o Porto de Santos, onde vai ser despachada a mercadoria, o frete terrestre é de R$1.800 por container. O seguro até o Porto de Santos é de R$600 por container. O desembaraço lá no Porto de Santos, para liberar a mercadoria, é de R$700 por container. As demais taxas portuárias lá no Porto de Santos é de R$1.500 por container. O seguro internacional do Porto de Santos até o Porto de Gênova, lá na Itália, é de R$1.200 por container. O frete internacional marítimo do Porto de Santos até o Porto de Gênova é de R$3.000 por container. O frete terrestre lá na Itália, né, do Porto de Gênova até o cliente final, é de R$1.000 por container. O seguro terrestre lá do Porto de Gênova até o cliente final é de R$100 por container. As taxas portuárias lá no Porto de Gênova é de R$1.300 por container. E, por fim, o desembaraço aduaneiro lá no Porto de Gênova, para liberar a mercadoria, é de R$1.000 por container. Então, algumas informações aqui para vocês ficarem atentos, tá? Primeiro, tudo está em container, com exceção do valor ex-work, que está por roda e não por container. Então, tomar muito cuidado com isso. Tem que padronizar, tá? Aqui está tudo em container, só que o valor ex-work não está em container. Precisa fazer um cálculo aqui antes de resolver. Considerando que cada container acondiciona 10 pallets e cada pallet contém 18 rodas cada, calcule o valor por container da mercadoria exportada pelos Incoterms ex-work, FOB, CFR, CIF e DDP. Muito parecido com o exercício que eu apresentei também lá na videoaula. Caso erre alguma questão, poderá consultar novamente, tarará, etc, etc, etc. Beleza. Pessoal, então, vamos resolver aqui esse exercício. Ó, duas informações, então, reforçando. Primeira, está tudo em container, com exceção do valor ex-work. E segunda informação importante. A segunda e terceira, né? Tá tudo em reais, então não precisa converter nada, tá? Não precisa converter nada em euro, em dólar, nada disso, tá tudo em reais. E outra coisa, aqui eu já falei, né? O ex-work tá somente em valor unitário e não por container. Mas tem informações aqui, ó, para vocês converterem de unidade para container, tá? Para cada unidade de container que compõe aí o envio das rodas. Então, vamos lá. Olha só. Então, eu vou primeiro preencher essa tabelinha, deixa eu aumentar aqui para vocês, né, para ficar melhor, deixa eu aumentar, acho que ficou bom aí, né, pessoal ver se ficou legal, acho que tá legal, tá bacana, tá demorando um pouquinho, tá dando um delay aí para aparecer para vocês, acredito que seja a internet, tá, mas já aparece, aí, agora apareceu. Então, eu vou preencher primeiro apenas essas informações que já foram mencionadas no enunciado, depois eu resolvo aqui nessa tabelinha abaixo, tá bom? Então, vamos lá, o valor ex-work,
vai ser de R$ 300 por roda. Então, R$ 300. Eu até coloquei aqui, ó, por roda. Cuidado, não confundir com container. O frete terrestre até o Porto Santos, R$ 1.800 por container. Então, R$ 1.800 por container. Seguro até o Porto Santos, R$ 600 por container. Então, R$ 600 container. Desembaraço lá no Porto de Santos, está aqui, R$ 700 por container. R$ 700, beleza. Taxas portuárias lá no Porto de Santos, R$ 1.500 por container. Então, R$ 1.500 por container. O frete internacional marítimo, R$ 3.000 por container. 3.000 por container. Seguro internacional, R$ 1.200 por container. R$ 1.200 por container. Frete terrestre lá no Porto de Gênova, R$ 1.000 por container. R$ 1.000 por container. Seguro terrestre lá em Gênova, R$ 100 por container. R$ 100 por container. Taxas portuárias lá no Porto de Gênova, R$ 1.300 por container. E por último, desembaraço aduaneiro lá no Porto de Gênova, R$ 1.000 por container. Pessoal, uma informação que a Ana comentou no início da live, antes mesmo de iniciar a gravação, propositalmente eu deixei invertido aqui, tá, a ordem, então não se preocupem com ordem, tá? Não se preocupem com ordem. Cuidado, viu? Cuidado. Bem lembrado pela Ana. Aqui eu inverti aqui a ordem apenas para testar se vocês estão atentos, tá? Às obrigações e custos para cada Incoterms. Então, não necessariamente, quando vocês forem fazer um cálculo desse, o frete internacional vai vir antes do seguro, né? Pode ser que isso aqui esteja muito mais bagunçado ainda, então não se preocupem com a ordem, se preocupem com as informações, tá? Eu coloquei de propósito aqui justamente para ver se vocês estão atentos, beleza? Então, ó, preenchi aqui todos os valores. De novo, para não dar a resposta pronta para vocês, eu vou mudar o valor ex-work. Até deixei aqui em asterisco, em vermelho. Eu mudando o ex-work, eu mudo tudo, né? Eu mudo todos os demais. Então, é mais fácil mudar o ex-work que mudar os demais. Ao invés de colocar R$ 300 aqui por roda, eu vou mudar aqui para, sei lá, R$ 500. Tá? Então, cuidado, tá? Na hora de enviar o de vocês, cuidado. Esse exemplo aqui é diferente da atividade avaliativa da semana. Então, mudei aqui o valor ex-work. Beleza, outra informação importante também, como eu preciso padronizar aqui tudo para container, tá? Então, o exercício menciona que um container, ele acomoda 180 rodas. Por que 180 rodas? Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Um container acondiciona 10 pallets, e cada pallet tem 18 rodas. Ora, se eu tenho 10 pallets e cada pallet tem 18 rodas, 10 vezes 18, então cada container acomoda 180 rodas, ok? Cada container acomoda 180 rodas, que é 10 pallets vezes 18 rodas. Ok? Tranquilo? Aí, beleza. Como o exercício pediu para calcular tudo, todos os valores por container, e aqui já está tudo em container, com exceção do ex-work, fica fácil resolver. Então, vamos lá. Como que eu calculo o valor ex-work? O ex-work é só pegar o valor da mercadoria, não tem custo, né, do vendedor até a chegada lá no cliente final, né, não tem responsabilidade nenhuma, né, ele só vai dedicar essa mercadoria, colocar essa mercadoria à disposição no local designado pelo comprador. Então, basta pegar o valor de cada roda, que nesse meu exemplo é de R$ 500, e vou multiplicar pela quantidade que cabe em cada container, que aí o exercício pediu o custo em container. Então, 500 vezes 180, porque cada container acomoda 180 rodas. Se cada roda custa R$ 500, então R$ 500 vezes 180. Então, custo ex-work dessa carga que está sendo enviada para a Itália é de R$ 90.000. Na hora de passar lá a cotação de preço para o comprador na Itália, olha, se você comprar no Incoterms ex-work, vai custar R$ 90.000, tá? Mas aí a responsabilidade logística é toda sua, beleza? Então é só fazer isso. Valor da mercadoria vezes a quantidade de rodas que cabe em cada container. Tranquilo? Bom, o que é o FOB? Para quem não lembra, FOB, pessoal, é a disposição da mercadoria a bordo do navio. Então, é a mercadoria já dentro do navio, pronto para ser embarcado para o país de destino. Então, todos os custos que envolvem a logística, desde a saída da fábrica até a colocação dessa mercadoria a bordo do navio,
é responsabilidade do Incoterm FOB. Então, o que envolve o FOB? O valor da mercadoria, né, que é o ex-work, mais o frete terrestre da fábrica até o Porto de Santos, envolve aqui no FOB, mais o seguro terrestre até chegar lá no Porto de Santos, mais o desembaraço aduaneiro lá no Porto de Santos, porque não está a bordo do navio ainda, então é responsabilidade de quem está vendendo, mais as taxas portuárias no Porto de Santos. Então, tudo isso envolve o FOB. Por quê? Para colocar essa mercadoria a bordo do navio, eu preciso pagar o frete terrestre até o porto, o seguro terrestre até o porto, fazer o desembaraço lá no Porto de Santos, pagar as taxas portuárias no Porto de Santos, para só depois colocar a mercadoria a bordo do navio. Então, todos esses custos são responsabilidades do Incoterm FOB. Ou seja, mercadoria, né, o custo da mercadoria, que é o ex-work, mais frete terrestre até o Porto de Santos, seguro terrestre até o Porto de Santos, desembaraço aduaneiro lá no Porto de Santos e taxa portuária no Porto de Santos. Enter, ele já calcula tudo aqui. Então, se o cliente quiser contratar no Incoterm FOB, essa mercadoria vai custar R$ 94.600. Para calcular o CFR, o que é o CFR? Além da mercadoria estar a bordo do navio, o cliente que está vendendo, o vendedor que está vendendo a mercadoria, ele também tem a responsabilidade de pagar o frete internacional. O frete internacional passa a ser responsabilidade do Incoterm CFR, tá? Frete internacional, o frete principal, é responsabilidade do Incoterm CFR. Então, o que é o CFR? São todos os custos para colocar a mercadoria a bordo do navio, que já está no FOB, já está incluso aqui no FOB, todos os custos, mais o frete internacional. É só pegar aqui, ó, frete internacional marítimo, R$3.000. É só isso. É o total do FOB mais o frete internacional. Enter. Então, se ele quiser contratar no CFR, vai ser de R$ 97.600. CIF. O que é o CIF? O CIF é, além da mercadoria estar à disposição do navio, além do vendedor ter que pagar o frete internacional, ele também tem que pagar o seguro internacional. Essa é a diferença entre CIF e CFR. O CIF tem a responsabilidade maior que o CFR, uma vez que envolve o custo do seguro internacional, ou seguro principal, tá? Se for algum outro tipo de modal de transporte. Então, o que é o CIF? É o valor total do CFR, que já tem todos os custos envolvidos, mais o seguro internacional, que nesse caso aqui é de R$ 1.200. Enter, só isso. R$ 98.800 seria o custo pelo Incoterm CIF. E por último, o Incoterm DDP é o outro extremo do Incoterm, né, onde todos os custos logísticos é de responsabilidade da empresa que está vendendo. Então envolve não apenas colocar a mercadoria a bordo do navio, mas sim todo o custo envolvido até essa mercadoria chegar lá no cliente no país de destino. Então todos os custos do trajeto dessa mercadoria até o local final. Então o que seria o DDP? Todos os custos envolvidos até o CIF, né, até colocar a mercadoria a bordo do navio, frete internacional e seguro internacional, mais os custos logísticos no país de destino. Ou seja, o frete terrestre lá na Itália, o seguro terrestre lá na Itália, as taxas portuárias lá na Itália e o desembaraço aduaneiro lá na Itália. Beleza? Então, o que é o DDP? Todos os custos. Nesse caso aqui, o CIF mais os custos envolvidos lá no país de destino, referente ali ao porto de Gênova até o cliente final. Então, caso o cliente queira comprar pelo Incoterm DDP, ele pagaria R$ 102.200 pela carga da mercadoria. De novo, pessoal, para quem chegou por último aí, chegou atrasado na explicação, esse exemplo aqui eu alterei o valor ex-work, tá? Na hora que vocês forem calcular a atividade da semana, não esqueçam de que o ex-work informado é de 300. Isso fará toda a diferença aqui na hora de calcular FOB, CFR, CIF, DDP. Mas a lógica de cálculo é a mesma, não muda nada. Beleza? Bom, voltar para o chat, já encerrar aqui a nossa live. Bom, deixa eu ver onde eu parei aqui. Do Herbert. Essa atividade é para entregar na forma de planilha? Não necessariamente, Herbert. Eu pedi lá, deixa eu até voltar aqui para não falar besteira. Ó, eu coloquei o seguinte, ó, salve, não, peraí, eu tô em outra, peraí, calma, que eu tô aqui com o de drawback aberto. Deixa eu abrir aqui o de Incoterms, para não falar besteira para você, tá? Tá em questionário, né? Essa de Incoterms está em forma de questionário, beleza? Então tem várias questões do questionário, é só marcar a opção correta. O de drawback, que eu expliquei anteriormente,
não sei se essa foi a pergunta sua, eu coloquei lá no final da tarefa, ó, salve a resolução em arquivo PDF, apenas a resolução, tá? E envie dentro do prazo para ter direito à nota. Então, o de drawback em PDF e o de Incoterms está em formato de questionário. Tem várias perguntas, você vai clicando na opção ali correta e já vai respondendo diretamente. Beleza? Deixa eu ver aqui, o Dri Santos, por favor, repete o FOB. Beleza, vamos lá. O que é o FOB? FOB é o custo da mercadoria até essa mercadoria estar a bordo do navio, tá dentro do navio, pronto para ser embarcado, tá? Ali encerra a responsabilidade do Incoterm FOB. Então envolve o custo da mercadoria, que é o Incoterms ex-work, mas todos os custos até a mercadoria estar a bordo do navio, ou seja, o custo terrestre até o Porto Santos, o seguro até o Porto Santos, o desembaraço lá no Porto Santos, as taxas portuárias lá no Porto Santos. Depois que eu paguei tudo isso, eu consigo colocar a mercadoria a bordo do navio. Ali se encerra a responsabilidade do FOB. Então, o FOB aqui, ó, se a dúvida tua foi sobre fórmula, é o valor ex-work mais frete terrestre até o Porto Santos, seguro até o Porto Santos, desembaraço aduaneiro no Porto Santos e taxa portuária no Porto Santos. Aí eu coloquei a mercadoria a bordo do navio, ali para frente, o cliente que se vire com o resto, tá? Ali encerra a responsabilidade pelo FOB. Beleza? A forma do ex-work, o Herbert aqui perguntou, né? O ex-work é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o valor da mercadoria, né, que é por roda, foi mencionado por roda, e vou multiplicar pela quantidade de rodas que cabe em um container. Por que no container? Porque no exercício pediu o seguinte, ô Herbert, ó, calcule o valor por container. Então é por container, não é por roda. Então, por isso, eu preciso converter de roda para container. Eu sei que cada container contém 180 rodas, né? Que é 10 pallets vezes 18 rodas cada. Então, 500 vezes 18. É só colocar 500 vezes 18. Eu coloquei 500 aqui, eu nem precisava, tá? Eu poderia selecionar aqui, ó, para quem está usando o Excel, C3, né? 500 vezes 18 daria 90 mil reais. E por último aí, a Heloísa, fórmula do DDP. DDP vai ser, Heloísa, o valor de CIF, que já foi calculado em etapa anterior, mais todos os custos restantes, que é o custo do frete lá na Itália, o seguro lá na Itália, as taxas portuárias lá na Itália e o desembaraço aduaneiro lá na Itália. Então, vou pegar o valor de CIF e somar com esses custos aqui lá no país de destino. E vou dar Enter e vou achar aqui o DDP. Belezinha? Pessoal, mais alguma dúvida? Já estou caminhando aqui para o final. O que eu tinha aí para apresentar para vocês, né, era isso, né? Principalmente essas duas questões aí finais da semana. Não havendo mais dúvidas, eu gostaria aí de aproveitar a oportunidade, agradecer a todos, né, pela participação, principalmente pela participação em nossa live, tá? Agradecer aí pelo comprometimento, pela participação. Diga, Jorge. Só uma coisinha aqui, é que eu tinha já feito esse exercício do drawback, só que eu acho que eu fiz errado porque eu joguei sobre a demanda de 10%, né? É sobre o valor total, quer dizer, de 100%, né? Ah, você jogou por 100%, tá. Quando eu tô refazendo aqui, quando a gente joga já com a fórmula no Excel, ele corrige quando a gente altera Corrige. Automaticamente, né? Sim, se você vinculou todas as fórmulas, sim, tá? Só tomar cuidado se realmente você vinculou fórmula por fórmula. Ah, não, porque já Mas corrigiu. se você vinculou as fórmulas, só alterar ali uma célula, ele já altera tudo. Por exemplo, tá? Exemplo, ó, aqui tá tudo vinculado a fórmulas, correto? Ó? Aqui tá tudo vinculado a fórmula. Se eu alterar aqui o valor ex-work de 500 para 600, ele já atualiza tudo. Olha lá, ó. Atualizou o ex-work, atualizou o FOB, atualizou o CFR, atualizou o CIF, atualizou o DDP. A vantagem do Excel também é essa, né? Ele já atualiza tudo aqui ao mesmo tempo, né? Que você vinculou aqui as células anteriores, tá? Aí é só alterar que não tem erro. Ah, não, eu alterei, já corrigiu, obrigado. Belezinha? Beleza, obrigado. Pessoal, então, obrigado aí a todos pela participação, né? Pelo comprometimento durante a disciplina. Eu espero aí de coração que a disciplina tenha sido produtiva e proveitosa para todos vocês, principalmente para aqueles que pretendem ou já atuam dentro da logística internacional. Então, espero aí que tenha sido útil para a formação profissional de vocês. A gente encerra a disciplina, não oficialmente, porque ainda tem, né, encontro presencial, ainda tem outras etapas, mas oficialmente, em termos de aula, a gente encerra amanhã. Na quarta-feira, daremos início à última disciplina, que vocês estarão comigo, né, a disciplina de informática
aplicada à logística, então eu espero aí que vocês também possam aproveitar bem essa disciplina, e já faço o convite desde já, lá na última semana da disciplina de informática aplicada à logística, também farei essa live aqui de revisão, e reforço aí a importância de vocês irem comentando nos fóruns de dúvida, até mesmo no link que eu vou disponibilizar na última semana, sobre tópicos que vocês gostariam que eu abordasse aqui nessa live de revisão, assim como alguns assuntos que porventura não foram comentados, mas que vocês acreditam ser importantes aí para a formação profissional de todos. No mais, obrigado pela participação e tenha aí uma excelente semana de estudos a todos. Então, já vou encerrando aqui a gravação e agradecendo ao mesmo tempo a participação tanto de vocês alunos, como dos tutores presentes aí, que nos dão esse suporte aí no dia a dia da disciplina. Então, obrigado a todos, tá? Ok, boa noite. Boa noite.